Olá pessoal, então, sou o professor Thiago e vou estar aqui fazendo com vocês a prova do Enem 2025, caderno amarelo, tá? Tentar fazer rápido, algumas questões eu não vou ler todo o enunciado, tá? Só o que eu achar importante para fazer a questão. Então vamos lá, primeira questão, questão de física, né? Questão 91. Então tem um texto sobre mariposas, é, e aí fala sobre calor, né? Sobre elas se aquecerem na lâmpada, né? E ele diz que essa não é a causa, né, delas irem para as lâmpadas, mas que é uma das consequências. Mas aí a pergunta fala: nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de fluidos, é. Então, pessoal, a gente tem três processos, né, básicos aí que a gente sabe de transferência de calor, que é condução, né, que é por contato, convecção, tem que ter a presença de um fluido, e irradiação. Né? Então, nessa questão 91, a letra certa é a letra C, irradiação, né? Que normalmente é a transferência de calor que a gente tem do Sol para a Terra ou da lâmpada, né, para o que está próximo ali, porque não necessita é, de você ter a presença de um material fluido, né, ou você ter contato. Então tá aí, primeira questão, letra C. Então, a próxima questão de física, que é a 97. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila. Então, pessoal, a resposta, aí a gente tem algumas respostas retraída e duas respostas dilatada. Então, né, esse fenômeno, né, ele ocorre quando a gente tem a pupila mais dilatada, tá? E aí a gente tem a letra A e a letra E. A letra A fala que chega mais luz à retina e a letra E diz que chega menos luz azul e verde aos bastonetes. Mas pupila mais dilatada chega mais luz, tá? Então aí 97, letra A, tá? Então, a gente consegue fazer aí por primeiro pensar aí sobre a questão e depois a gente faz por eliminação aí dentre as possibilidades. Agora vamos lá, questão 101. A icterícia é uma doença que acomete recém-nascidos e pode ser tratada com métodos de fototerapia, conhecido como banho de luz, que consiste na exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa equipada com LEDs azuis. Para o monitoramento da dosagem dessa radiação, é utilizada a resposta óptica de um sensor constituído de materiais orgânicos, que luminescem quando expostos à luz azul. Com o passar do tempo, essa radiação oxida os materiais do sensor, alterando sua coloração de vermelho laranja para verde, o que indica o final do tratamento. O gráfico apresenta o espectro da fotoluminescência do sensor em função do comprimento de onda da luz emitida no início do tratamento, quando o sensor colado na fralda do bebê, figura 1, luminesce na região do vermelho laranja, aproximadamente 600 nanômetros. A figura 2 apresenta a evolução da coloração do sensor, mostrando que a frequência da luz emitida por ele aumenta em função do tempo de exposição à luz azul. Aí ele tem aqui, né? Primeiro ali, frequência, basicamente ali um vermelho, né? Que ele chama ali de vermelho laranja, e vai ficando alaranjado aí até chegar no verde, tempo de exposição. E ele pergunta: os espectros de fotoluminescência do sensor no início e no final do tratamento são esboçados no gráfico. Aí a linha é cheia, é o início do tratamento, e o final do tratamento, a linha tracejada. Então, pessoal, a linha cheia ela vai ser basicamente o que está aqui nessa figura 1, tá? Com esse pico aqui,
aproximadamente ali em 600 nanômetros, tá? E aí, pessoal, observa o seguinte, ele fala aqui, ó, mostrando que a frequência da luz emitida por ele aumenta em função do tempo de exposição. Então, a frequência da luz emitida aumenta. E o que a gente tem? A gente tem que frequência da luz é inversamente proporcional ao comprimento de onda, tá? E aqui no gráfico a gente tem o quê? Comprimento de onda. Então, o que acontece, pessoal? Se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, né? Se a frequência aumenta com o tempo, o comprimento de onda vai diminuir. Ou seja, no final do tratamento, o pico ele tem que estar ele tem que ser menor, né? O pico ele tem que ser menor. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim, tá? E isso a gente vê aqui na letra A, tá? Na letra B o pico tá à frente, né? Tá maior. Na letra C o pico tá no mesmo lugar, e na letra D também, e na letra E também está no mesmo lugar. Então, resposta certa, letra A, tá? Questão 101. O pico tem que estar para um comprimento de onda menor, né? Frequência maior, comprimento de onda menor. Próxima questão, essa aqui, 103. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade entre superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em... Então, pessoal, essa é uma questão que é uma pegadinha, tá? O que ele fala aqui? O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado. Então, apesar dele ter descrito uma situação em que tem ele arrastando a caixa no piso 1, que é horizontal, e ele está arrastando a caixa no plano inclinado, ele só pede o gráfico do plano inclinado. E como a gente sabe, essa força de atrito, já que a caixa está em movimento, é uma força de atrito dinâmica. A força de atrito dinâmica ela é constante. Então, não importa se é plano liso ou plano inclinado, a força de atrito dinâmica é constante. Ele mantém uma força constante, né? Está movimentando a caixa, a força de atrito dinâmica ela é constante. Então, o único que apresenta aqui uma força de atrito constante é a letra C, tá? Então, é isso. 103, letra C. 104. A figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento na posição A libera elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo em seguida a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons. Na figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons, que é acelerado e posteriormente atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração. Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons? Então, pessoal, a força que esse elétron vai sofrer, ela é proporcional ao campo elétrico, né? Essa força elétrica, ela vai ser dada F igual a Q vezes o campo elétrico. Então, se o campo elétrico está para cima, ele sofreria uma força para cima, só que multiplica pela carga. E a carga é negativa. Então, esse elétron aqui dentro desse campo elétrico, ele vai sofrer uma força para baixo. Tá? Então, a trajetória que esse elétron vai ter vai ser uma trajetória mais ou menos assim. Tá? Então, ele vai sair daqui e ele vai tender a atingir aqui o ponto 2. Tá?
Então, aqui a gente tem letra B, tá? Então, questão 104 é letra B, tá? Então, já vamos aqui para a questão 105. A tirinha ilustra o processo físico em que uma onda sonora produzida pela Mônica causa quebra da estátua de cristal. O fenômeno ondulatório que provoca a quebra da estátua só é possível em razão de uma característica da voz produzida pela Mônica, naquele momento que, diferente do que se sugere, não está relacionado à sua intensidade. Esse fenômeno e a característica associada à voz da Mônica são, respectivamente, então, o fenômeno é o fenômeno de ressonância, tá? Então, a gente tem letra B e letra D. E aí ele pergunta agora qual é a característica associada à voz da Mônica. O fenômeno de ressonância ele acontece quando a onda sonora, ou até uma onda de vento, ela tem a mesma frequência que a frequência natural do objeto. Então, eles tendo a mesma frequência, eles entram em ressonância, tá? Então, a frequência da voz dela tem que ser igual à frequência natural do vidro, né, que compõe o que ela quebrou. Então, aqui 105, letra B, tá? Então, próxima questão. 113. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem sua especificidade, e muitas vezes não é possível simplesmente trocar as fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere o equipamento de resistência elétrica RC, que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção de potência adequada se faz necessária. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são. Então, pessoal, quando a gente tem uma determinada voltagem, uma tensão, e eu tenho um objeto, e eu preciso reduzir essa tensão com o resistor, a gente coloca esse resistor em série, tá? Então ele vai pegar parte ali daquela voltagem e vai reduzir a voltagem que o outro vai ter disponível para ele, tá? Então esse resistor vai ter que ser em série. E a gente tem aqui 3 opções dele em série, tá? Então o que acontece, pessoal? Quando a gente tem resistores em série, a resistência equivalente do circuito, ela vai ser o RP mais o RC, né? O R do componente e o R do circuito de proteção. Aí, se eu aplico... E aí, o que acontece? A voltagem que eu tenho nesse meu componente disponível, ele fala que é 20% maior. Então, ela vai ser 1,2, que eu vou chamar aqui da voltagem recomendada, tá? Então, se eu aplico a lei de Ohm, V igual a RI, para calcular qual é a corrente sobre esse circuito, eu tenho que V igual a RI, então a corrente I é igual a V sobre R. Então, a corrente ela vai ser igual a 1,2 vezes a voltagem recomendada sobre a resistência, aqui no caso, a resistência equivalente, que é RP mais RC. Aí agora eu vou aplicar a lei de Ohm no meu RC, na resistência do meu componente, para... na verdade não, na resistência... é isso mesmo, na resistência do meu componente, para eu descobrir qual é o RP que eu vou precisar, né? Então, aplicando a lei de Ohm, V igual a RI, só que agora, para eu ter o V, eu quero agora que V seja igual a V recomendado, tá? Sobre o meu resistor aí do componente.
Então, eu tenho que a voltagem vai ser igual a R vezes I, né? O I que eu acabei de calcular. O R é agora o R do meu componente, vezes esse I que eu obtive aqui em cima, que é 1,2 vezes VR sobre RP mais RC. Então, pessoal, eu quero que isso aqui embaixo, RP mais RC, seja igual, para eu poder cortar tudo, seja igual a 1,2 vezes RC. Para ele ser igual a 1,2 vezes RC, para eu ter a voltagem sobre o meu componente igual a VR, que é a voltagem recomendada, eu preciso que o meu RC, o meu RP, o R de proteção, seja igual a 0,2 RC. 0,2 RC mais RC vai dar 1,2 RC. Então a resposta correta é letra E. Tá? Então aqui questão 113, letra E. Tá? Então preciso que o meu resistor de proteção seja 20% do resistor da resistência do componente. Então ele vai absorver esse 20% de voltagem adicional que eu tenho disponível. Questão 115. 115 podia até ser uma questão de matemática, tá? Vamos lá. Nível sonoro em decibel é calculado pela expressão, é a dada expressão. Uma conversa normal de duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 decibéis. Enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 decibéis. Supondo que no centro de estádio de futebol foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições na arquibancada. O valor médio obtido, considerando o grande número de medidas, foi de 100 decibéis. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente na arquibancada, enquanto gritavam simultaneamente a palavra gol. O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estado hipotético foi de... Então vamos lá. Se eu tenho que a medição que foi feita deu 100, né, 100 decibéis, então eu tenho o seguinte, que 100 é igual a 10 vezes log de I sobre I0. Então, se isso aqui vai dar 100, eu tenho que log de I sobre I0 é igual a 10. Tá? Então, quando eu tenho agora 10.000 pessoas, o que eu vou multiplicar por 10.000 é o que está dentro do log. Tá? Então, para eu calcular o novo decibel, eu vou ter o novo nível sonoro, eu vou ter o seguinte, esse novo nível sonoro, vou fazer aqui em cima, que tem espaço aqui, esse N, então, vai ser igual a 10 log de 10.000 I sobre I0. Só que 10.000, pessoal, é 10 a quarta. Então, eu vou botar aqui 10 a quarta I sobre I0. Pela propriedade do logaritmo, eu sei que log de A vezes B é log de A mais B. Então, isso aqui vai ser igual a 10 que multiplica log de 10 a quarta mais log de I sobre I0. Só que a gente viu aqui embaixo ó, que log de I sobre I0 é 10. Então, vou continuar aqui. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes log de 10 a quarta, esse 4 desce para cá. E log de 10 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 4. Mais log de I sobre I0, a gente viu aqui embaixo que é 10. Então, isso aqui vai dar 10 mais 4, 14, vezes 10, 140. Então, resposta 115, letra C, tá? A questão basicamente aí só propriedade logaritmo.
Próxima questão, 118. Afigure luz as informações contidas no manual de sistema de alarme, que utiliza transmissor de receptor de radiação eletromagnética para detecção de movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente feixe de diâmetro D igual a 15 centímetros. Considere que a menor porção do corpo de um invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura típica é 20 centímetros. São indicados 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observados para a escolha do tempo de resposta. Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundos que garante a detecção de um possível invasor é mais próximo de. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho que o invasor, posição de perfil, tem espessura típica de 20 centímetros. Só que feixe tem o diâmetro ali de 15 centímetros. Então, o que eu preciso, pessoal? Preciso saber o tempo, né, o menor desses tempos aí para o invasor atravessar o feixe. Então, eu tenho que pegar, pessoal, e tratar isso como um corpo extenso. Então, eu tenho que somar a espessura do invasor e o diâmetro do feixe. Então, isso vai dar um X, um ΔS total de 35 centímetros. E aí eu vou pegar isso, que é igual, tem que passar para metro, é igual a 0,35 metros, e vou dividir pela velocidade. Aí eu vou obter o tempo, tá? Então, divido isso pela velocidade, eu vou obter o tempo. Qual velocidade que eu vou pegar? Eu preciso fazer com todas? Não, não preciso fazer com todas. Eu posso pegar a maior velocidade, que isso vai me dar o menor tempo, tá? Então, tempo vai ser igual a 0,35 dividido por 5. Isso aqui vai dar 0,07 segundos. E aí ele quer milissegundo, é só andar 3 casas com a vírgula. Então isso aqui vai dar 70 milissegundos. Então, 118, letra B. Tá? Agora, sei lá, talvez aqui ele botou 70 aqui, é igual, né? Talvez o ideal fosse um pouco menos, né? Talvez isso até leve à anulação da questão. Talvez para a resposta certa, a letra A. Porque você não pode dizer com certeza que nesse tempo ele consegue atravessar, né? Então deveria ser um tempo um pouco menor. Mas eu acho que essa é a ideia da questão. Vamos lá então, 120. 120, pessoal, não vou ler tudo, tá? Ele fala aqui de panelas de fogões por indução, tá? Então, fogões por indução. E ele pergunta: o uso do campo magnético variável aqui na bobina, né, que tem dentro ali do fogão por indução, tem a finalidade de. E ele dá várias opções. E aí, pessoal, o que acontece? Ó, fogão por indução. Resposta certa, letra D, induzir corrente elétrica. Tá? Então, vai do nome, fogão por indução, induzir corrente elétrica. Tá? Então, é isso, né? As bobinas ali, elas induzem corrente elétrica na parte inferior da panela, por isso que o fogão por indução você tem que ter panelas específicas para o fogão, porque elas vão ter ali o mecanismo para você conseguir induzir corrente elétrica ali na parte de baixo e você ter o aquecimento por efeito Joule, tá? Então, 120, letra D. Então, faltam agora 5 questões. 124. 124. A laje onde depósito de bebidas tem 50 metros quadrados de área útil de armazenamento. Foi projetada para suportar pressões de até 10 a quarto pascal. O gerente de estabelecimento pretende armazenar um produto cuja intensidade é 1.250 kg por metro cúbico, considerando a seção da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. A altura máxima em metro de empilhamento do produto instalado capaz de suportar é... Então vamos lá.
A laje ela tem 50 metros quadrados de área útil e essa pressão 10 a 4 Pascal. A pressão, pessoal, é igual a força sobre área. Então vamos calcular quanto de força que essa laje pode suportar. A força que ela pode suportar é pressão vezes área. A pressão é 10 a 4 e a área é 50. Então a força máxima que ela pode suportar é igual a 5 vezes 10 a 5 newtons. Quanto de massa que eu posso ter sobre essa laje? A massa vai ser igual à força sobre a gravidade. Então vai ser igual, isso aqui dividido por 10 vai ser igual a 5 vezes 10 a 4 quilos. Aí ele quer saber a altura máxima que ele pode empilhar esses produtos. Então, pessoal, o que acontece? A massa ela é igual densidade vezes volume, certo? Então, a altura máxima que eu vou poder eu vou obter a partir disso aqui, porque a densidade vezes volume, o volume é o quê? O volume vai ser área vezes altura, tá? Então, a altura máxima vai ser igual a massa dividido por densidade vezes a área da minha laje. Então, substituindo aí os valores, eu tenho que a massa que eu obtive é 5 vezes 10 a 4. 5 vezes 10 a 4 dividido pela densidade, que é 1250, vezes 50, que é a área. Então, isso aqui vai dar basicamente 1000 dividido por 1250. 1000 dividido por 1250. E a resposta vai ser letra C, vai dar 0,8 isso aqui. Tá? Isso aqui vai dar 0,8. Esse cálculo aí, 1000 por 1250. Vamos lá, questão 125. Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar em até 5 volts. Um eletrotécnico pretende instalar placas fotovoltaicas para alimentar essa bomba. As placas são idênticas e cada uma apresenta tensão de operação igual a 34 volts com corrente 7,5 A. Além disso, cada placa apresenta 40 volts de tensão elétrica quando o circuito aberto. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, em circuito aberto ela pode ser representada conforme a figura. Aí está lá, 40 volts e uma resistência interna. O eletrotécnico construiu um circuito que permite a bomba d'água operar corretamente com o menor número possível de placas conectadas. Para isso, desenhou um diagrama no qual todas essas placas são representadas como um único gerador não ideal, com a especificação dos correspondentes características elétricas. O diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico é. Então, o que a gente precisa, pessoal? Primeiro lugar, 100 volts, podendo variar até 5 volts. Então, pode ir de 95 até 105. Então, eu já sei que ele vai precisar, se as placas operam a 34, eu sei que ele vai precisar de 3 placas. E aí vai ser 34 vezes 3, isso aqui vai dar 90 mais 12 vai dar 102 volts. Que está dentro aqui da variação, né, de 95 a 105. Então são 3 placas. Então o que eu preciso descobrir é a resistência interna dessas placas. Tá? Como é que eu descubro? Lei de Ohm. Eu tenho que a placa aberta é 40 e em operação ela vai ser 34. Então essa resistência elétrica ela é responsável por consumir 6 volts. 6 volts a uma corrente de 7,5 A. Então, a resistência, usando a lei de Ohm, a resistência
V igual a RI, então a resistência vai ser V sobre I, que vai ser igual a 6, que é o que ela consome, 6 volts, sobre 7,5 ampere. Tá? Isso aqui vai ser igual a 0,8 ohms. Então, essa é a resistência interna. E eu sei que são 3 placas. Então, essas 3 placas vai dar o quê? Vai dar 40 vezes 3, né? 120 volts. E a resistência vai ser 0,8 vezes 3, 2,4 ohms. Então, a letra certa, letra B, 125. Letra B, 120 volts, 2,4 ohms. Então, mais uma questão aí de eletricidade que a gente tem que usar a lei de Ohm, tá? Questão 128. Na questão 128, pessoal, não vou ler o texto todo não, mas ele fala aqui da independência de movimento de Galileu e ele fala aqui que em 6 minutos, só que o problema está todo em quilômetros e hora, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pegar, 6 minutos é igual a 1/10 de hora, tá? E esse avião, ele tem que estar aqui, ó. Depois de 6 minutos, ele tem que estar 20 km a leste. Vou botar aqui só 20, tá? 20 km a norte. E a 1 km de altitude. Só que tem um vento. Esse vento, ele é 30 km para leste, 30 km por hora. Então, o vento ele sopra para leste 30 km por hora. Ele sopra para sul, tá? Contrário, 20 km por hora. E ele sopra de baixo para cima 1 km por hora. Então vamos lá, pessoal. Esse avião ele tem que estar 20 km a leste. Só que em 1/10 de hora ele tem esse vento de 30 km por hora. Então em 1/10 de hora ele já percorreu 3 km devido ao vento. O vento já empurrou ele 3 km para leste. Então, ele precisa, na verdade, percorrer 17, né? Então, a sua velocidade para leste tem que ser 170 km por hora. Ele precisa percorrer 20 km para norte. Só que ele é empurrado para trás 2 km pelo vento, que é 20 km por hora, vezes 1/10 de hora, 2 km. Então, ele precisa, na verdade, avançar para norte 22 km. Então, a sua velocidade para norte tem que ser 220. E aí, né, a gente nem precisa ver de cima para baixo, mas a gente vê o que tem 170 para leste e 220 para norte é a letra D. Tá? Então, é isso. Então, 128, letra D. Vamos para a penúltima questão, 130. A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperatura entre 0 e 100 graus Celsius. E já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para o sensor fio de platina, a relação entre resistência e temperatura é descrita por uma equação do tipo R igual a A mais BT, em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para 5 sensores diferentes. Os sensores que apresentam maior sensibilidade são... Então, pessoal, a sensibilidade aí do sensor está relacionada à inclinação da reta. Tá? As retas aí que têm maior inclinação são a 2, lógico. E depois você teria que imaginar, né, a 5 e a 4, que é a que gera dúvidas, imaginá-las com o início superposto.
Então, se eu pegasse e colocasse a 5 aqui, ela estaria mais ou menos assim. Mais ou menos assim, a 5. Então, você vê que a 5 tem maior inclinação do que a 4. Então, resposta certa, letra E, 2 e 5. Tá? E agora, a última questão, 135. Réguas elétricas, enfim, não vou ler toda a questão, tá? Mas é uma régua que ela tem corrente máxima de 20 amperes, né? Tá escrito aqui, corrente máxima de 20 amperes. E ele me descreve vários utensílios aqui que vão ser ligados nessa régua. Ela tem 6 tomadas. E aí ele fala: a estudante mantém o computador e o condicionador de ar portátil ligados à régua permanentemente. E aí depois ela tenta realizar algumas atividades, uma de cada vez, utilizando a mesma régua na seguinte ordem: imprimir um trabalho escolar, depois fazer um café com a cafeteira, ligar a luminária e secar os cabelos. Ele fala que a tensão é de 110 volts. Então, pessoal, tensão de 110. E ele me dá várias potências. Vamos calcular então a potência que a régua pode ser submetida. A potência é igual voltagem vezes corrente. Então a voltagem é 110, a corrente é 20. Então vai ser 110 vezes 20. Vezes 20. Isso aqui vai ser igual a 2.200. Tá? 2.200 watts. Então vamos calcular. Ela já está ligada o computador e o condicionador de ar. Então já são 250 mais 100, 1.350 watts. Ela tem 1.350 watts. Aí vai imprimir um trabalho escolar. Eu consigo imprimir o trabalho escolar? É isso mais 660. Vai dar 1.950 mais 60, 2010. Tá, dá para fazer isso. Depois fazer um café com a cafeteira. A cafeteira é 900. 1.350 mais 900 ultrapassa a potência da régua. Aí pergunta: quantas atividades a estudante conseguiu realizar sem queimar o fusível? Só uma, que é imprimir o trabalho escolar. Então, por fim aqui, 135, letra D. Uma atividade. Tá? Então, pessoal, espero que eu tenha aí ajudado vocês, né? Tirado aí algumas dúvidas, né? De quem ficou com alguma dúvida em questão de física. E é isso. Espero que todos tenham feito uma boa prova e consigam aí entrar no curso que vocês desejam aí pelo Enem. Tá bom? Fico por aqui. E é isso, pessoal. Obrigado.